Fala pessoal, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos trabalhar aí com o mapa de sistemas realimentados do módulo 54 de 2025, tá? Se vocês precisarem de apoio nessa disciplina ou em outra que você esteja com dificuldade, nosso contato está na descrição, é só nos chamar, beleza? Deixe o like também, se inscreva no canal para estar fortalecendo, para a gente estar trazendo mais conteúdo para vocês também. E vamos lá, pessoal, vou fazer uma leitura inicial, quero explicar os conceitos aqui para vocês de uma forma simples, de forma que vocês consigam entender de fato o que ele está trazendo aqui para nós e a funcionalidade de cada termo trazido aqui, né? Cada conceito. Então vamos lá, vou fazer a leitura inicial com vocês primeiramente, tá? Então você está projetando o sistema de controle de velocidade do eixo X de uma máquina CNC de usinagem. O movimento de avanço é acionado por um motor DC, cuja planta, já com um controlador sintonizado e em malha fechada com realimentação unitária, foi linearizada e modelada em espaço de Laplace, pela seguinte função de transferência entre o esforço de controle entrada e a posição do eixo saída. G de S é igual a 15 sobre S ao quadrado mais 6S mais 25. Esse modelo representa o comportamento do sistema com um controlador implementado. Avalie o desempenho dinâmico e a estabilidade do sistema para garantir a precisão do posicionamento durante as operações de usinagem de alta velocidade. A. Escreva a função de transferência do sistema em malha fechada com realimentação unitária ou confirme se G de S já é a função em malha fechada. Justifique. B. Determine os polos e zeros do sistema. C. Calcule a frequência natural e o fator de amortecimento associados ao denominador característico e interprete o tipo de resposta esperada, subamortecida, criticamente amortecida ou superamortecida. D. O sistema é estável? Justifique analisando a posição dos polos no plano S. Pessoal, então assim, vamos lá. Para a gente entender, tá? Eu quero explicar aqui para vocês. Nós temos aqui essa função transferência, foi trazida aqui para nós, então. E é o seguinte, tá? O que seria a função transferência, tá, pessoal? A função transferência, ela é como se fosse o DNA do sistema, tá? Então, assim, pensa como se fosse o manual de comportamento de um sistema, por exemplo, de um carro, tá? Então, assim, uma ficha técnica de um carro, ela vai dizer o seguinte: com esse motor, ao pisar no acelerador, ele vai levar 4 segundos para ir de 0 a 100 km. Então, a função transferência, ela diz como o sistema reage quando você aplica uma determinada entrada, tá? Então, exemplo aqui. Se a entrada for uma tensão no motor e a saída for a posição do eixo X, a função de transferência ela mostra quanto tempo leva para o eixo sair do repouso e como ele se comporta até chegar ao ponto desejado, beleza? Então ela é o manual de comportamento do sistema, beleza? Ele cita aqui para nós também a questão de malha fechada, né? Nós temos a malha fechada e a malha aberta. Então, para vocês entenderem a diferença, eu trouxe aqui algumas metáforas, né, para a gente conseguir entender de uma forma mais clara aí o funcionamento dela. Então, pessoal, malha fechada é o seguinte, tá? Vou começar pela malha aberta, tá? Imagine que você vai dirigir um carro, só que você tá de olhos vendados, tá? Você não consegue enxergar nada. E aí é o seguinte, quando você pisa no acelerador, como que você vai identificar a velocidade, né? Como que você vai saber o que está acontecendo? Não tem como, você está de olhos vendados. Então você não consegue olhar o velocímetro, que seria um lugar onde você consegue ter um parâmetro, né? O acessório que você consegue ter um parâmetro. Então, malha aberta é isso, tá? O sistema ele age, mas ele não sabe se atingiu o objetivo, beleza? Vai ocorrer. Já na malha fechada, agora vocês vão entender, tá? Imagina que você vai abrir os olhos, né? E vai ajustar o pedal do carro de acordo com o velocímetro, que você consegue enxergar. Então esse é o controle por realimentação, que nós chamamos, tá? Feedback. Então você mede o resultado e compara com o desejado e corrige o erro. Entendeu? Se você quer uma velocidade de 120 km, então você vai soltar um pouquinho o pedal para corrigir. Isso é a malha fechada, tá? A gente tem um controle. Então na CNC ali,
né, na máquina CNC de usinagem, o motor que move o eixo tem um sensor de posição que seria o encoder, né? Esse sensor é como se fosse o olho do sistema, tá? Então ele vai informar ao controlador se o eixo realmente chegou na posição desejada. Então, sem feedback, o eixo ele pode parar antes ou passar do ponto, entendeu? Já com feedback, o sistema corrige continuamente. Então, por isso que em alguns casos nós temos que utilizar o sistema de malha fechada, para a gente ter esse controle. Eu quero mover o eixo em determinada posição, eu tenho ali um sensor de posição que vai identificar se chegou ou não. Isso é malha fechada. É um sistema que tem feedback, que tem informação chegando para identificar se a gente atingiu o objetivo ou não. Ele cita a questão dos polos e zeros também, né? Os polos são como se fosse a personalidade do sistema, tá? Então ele vai definir como que ele reage a qualquer situação. Então, um sistema com polos estáveis, né, que seria a parte real negativa, é calmo e controlado. A gente vai identificar ali, encontrando as raízes, tá? Se é ou não. Então, um sistema com polos estáveis, que é a parte real negativa, ele é calmo e controlado. Ele leva pancadas, que são mudanças, né, mas volta ao equilíbrio. Já um sistema com polos instáveis seria com a parte real positiva, ou seja, é um sistema nervoso que nós chamamos, tá? Qualquer empurrão faz ele vibrar cada vez mais. E polos no eixo imaginário são hipersensíveis, eles ficam oscilando para sempre, sem parar. Então, na máquina CNC, para ficar mais claro, se o eixo tem polos muito próximos do eixo imaginário, ele oscila antes de parar, tá? Então a ferramenta vibra e a precisão cai. Se os polos estão bem à esquerda, ele se acomoda rápido e firme, tá? Como uma máquina bem ajustada. Então, a gente vai calcular esses polos ali, para vocês entenderem, tá? Os polos e os zeros. E eles vão ditar a personalidade do sistema, entendeu? Nesse sentido. Se é um sistema que vibra muito, se ele é mais tranquilo, a gente vai identificar através dos polos e dos zeros, tá?